Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Outra vez, estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 12 de outubro. Hoje celebra-se o Dia Nacional das Artes e todos nós sabemos que a vida é cheia de artes. Aliás, a própria vida é uma arte. Precisamos de aprender a viver a arte da vida. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para nossa edificação. O pastor Robson também em curiosidades bíblicas, falando direto de Éfeso. Ele esteve fazendo uma viagem há bem pouco tempo atrás e pôde realmente descobrir, fazer descobertas arqueológicas e transmitir aqui para mim e para você conhecimentos que vão nos trazer edificação. Portanto, continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. E ao término você terá a oportunidade de ouvir o cantor Ade Souto. Portanto, continue conosco. Quero deixá-los agora com o pastor Robson em Curiosidades Bíblicas. Na parte superior da cidade de Éfeso, nós podemos encontrar os restos daquilo que um dia foi o templo dedicado à deificação dos Césares romanos e também da divindade mais adorada, mais cultuada aqui no local, Diana dos Efésios. Era aqui que as imagens de Diana eram confeccionadas, era aqui que as prostitutas cultuais ficavam para prestar adoração a essa divindade profundamente combatida e rejeitada pelo apóstolo Paulo aqui no local. O templo foi construído na parte superior. Você tem aqui a rua principal que dá acesso ao bairro nobre da cidade de Éfeso, onde também estavam localizados vários templos para adoração a outras divindades. Mais abaixo você vai ter o templo de adoração a Adriano, o templo de adoração a Trajano. Aqui esse templo tinha uma dupla finalidade. Como eu disse, era o templo principal de adoração a Diana dos Efésios, mas também foi erigido para deificar todos os Césares, que eram os imperadores de Roma. Então nós temos aqui um templo com uma área muito extensa, 33 metros de frente por 28 metros de profundidade. O culto a Diana consistia basicamente na prática do sexo. As pessoas que queriam adorar essa falsa divindade vinham até aqui, pagavam uma taxa e poderiam realizar o ato sexual. Por isso que o culto a Diana era conhecido como o culto da prostituição espiritual. Mas nós sabemos que não era apenas uma prostituição espiritual. As sacerdotisas de Diana eram conhecidas como as sacerdotisas cultuais. E existiam também sacerdotes homens que adotavam a mesma prática de adoração a essa divindade. Isso nos faz entender a quantidade de problemas que deveria haver aqui na cidade de Éfeso. E por isso nós encontramos uma profunda reprovação dessa prática, tanto por parte do apóstolo Paulo, que foi o primeiro que veio para cá para plantar a igreja, como também do apóstolo João, que veio posteriormente para pregar o evangelho aqui. Veja o que eu acabei de explicar acerca da relação que existe entre uma religião saudável e uma religião distorcida e sua relação com a nossa qualidade de vida, seja a vida espiritual, emocional ou até mesmo a nossa saúde pessoal, seja individualmente ou a saúde pública. Nós temos aqui
a porta de entrada da latrina da cidade de Éfeso. E na porta de entrada, o que é que nós encontramos? Uma imagem da principal divindade adorada aqui nesse local, Diana dos Efésios. A deusa que era adorada, cujo templo estava em cima da montanha e cujo culto consistia em atos de relação sexual ilícita, a chamada prostituição cultual, que o apóstolo Paulo tanto condenou, tanto reprovou, falando sobre a Diana dos Efésios. Então você vê a imagem dela aqui e a sua relação com uma prática sexual, uma prática de vida profundamente corrompida, como era praticado aqui na cidade de Éfeso. Que dizem os homens a meu respeito? Então, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus então chegou para eles e disse assim: e vocês, que pensam a meu respeito? Como é que vocês me veem? Pedro deu a resposta teológica mais profunda, e um homem que não era tão culto, era um homem simples, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção, infelizmente a Igreja Católica Apostólica Romana faz uma interpretação deturpada desse texto, dizendo que Pedro é que é a pedra fundamental. Ora, Pedro fez uma declaração, e quando Pedro fez essa declaração, qual foi a declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: sobre esta pedra que Pedro estava declarando, sobre esta tua declaração, sobre estas tuas palavras, sobre este teu depoimento, sobre esse teu testemunho, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então Jesus estava simplesmente dizendo a Pedro que aquela afirmação que ele fizera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem disseste, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. O próprio Pedro discorda daqueles que dizem que ele é a pedra, né? Ele escrevendo na sua segunda carta, ele diz: a pedra, ele diz isso lá na sua segunda carta, a Pedro, a primeira carta, capítulo 2, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de esquina. Então, enfatizando que Pedro não é pedra em canto nenhum. O nome Pedro significa Petros, pedrinha no grego, mas é como se fosse Jesus a pedra fundamental, a pedra que foi lançada como fundamento, e depois é feito um radier em cima daquela pedra para levantar as paredes. Então Pedro é uma pedrinha que foi colocada lá em cima da pedra fundamental, que é Jesus. Então nesse versículo 10, Paulo está tratando exatamente sobre isso. Essa expressão, lancei fundamento como prudente construtor, Paulo argumenta que a sua intenção se destaca como mestre construtor. No grego a palavra é arquitecton, ou tom. Eu não sou perito na língua hebraica, mas essa palavra significa arquitectou. Ou seja, ele foi capacitado pela graça de Deus para que aquele projeto ele simplesmente realizasse como prudente construtor. Muito cuidado, senso de muita responsabilidade, porque qualquer deslize, qualquer coisa errada que saísse, ia comprometer a igreja, ia comprometer o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, ele está falando de um projeto que foi elaborado por Deus. Ele foi escolhido, como ele diz, fui escolhido como prudente construtor. Há uma tradução que diz com verdadeira sabedoria que vem de Deus. Deixe-me lhe dizer uma coisa para você. Jamais eu esperava um dia, ou sonhei em ser pastor. Nunca passou pela minha mente, nunca.
Quando eu vim assumir o pastorado dessa igreja aqui, vocês precisam de saber que eu cheguei para Deus e disse assim: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma de ser pastor dessa igreja. Eu me senti anulado. Eu não tenho condições, Senhor. Tu sabes que eu não tenho condições. Eu disse isso orando de joelhos. Eu não tenho condições. É uma igreja grande, eu não tenho capacidade. E sabe o que é que Deus me mostrou? Meu filho, você não tem capacidade, mas eu vou lhe capacitar. E me capacitou que eu passei 46 anos como pastor dessa igreja. Não por méritos meus, mas o Deus que me chamou, o Deus que me separou, o Deus que me escolheu, me deu convicção de que era Ele que ia me capacitar a chegar até onde cheguei. Eu preciso de dizer isso aos irmãos, porque não é o pastor que escolhe: eu vou escolher ser pastor dessa igreja. Está tudo errado, tudo errado. Mas é Deus quem escolhe, Ele quem separa, Ele quem chama, como chamou Paulo. Foi chamado para ser apóstolo aos gentios, e até hoje este homem é lido, é ouvido, é comentado. Livros e mais livros são elaborados sobre a obra e o ministério deste apóstolo. Então, como eu estava dizendo, eu não escolhi ser pastor, mas Ele foi quem me escolheu, e escolheu me tirando de um momento muito difícil na minha vida, que eu já contei isso para vocês, no nosso folder eu estou compartilhando isso para vocês. Eu era rimo de família, e quando eu saí de Natal até o Recife, saí chorando dentro do ônibus da empresa Bonfim, na época, chorando: Senhor, tem misericórdia, como é que vai ficar minha mãe, meus irmãos? Eu trabalho, eu ajudo a botar comida na mesa, não tenho a menor vergonha de contar isso, não. Foi exatamente isso: Senhor, tem misericórdia, eu não tenho, como é que vai ficar? Então Deus levantou um irmão meu, encostado a mim, para abrir na residência que a gente morava, num conjuntozinho residencial, no Mirassol, em Natal. Ainda está esse conjunto lá. Abriu um estabelecimentozinho e abriu uma mercearia. Quando ele abriu essa mercearia, como providência de Deus, eu disse: graças a Deus, agora eu não tenho que me preocupar mais com minha família, de estar lá fazendo a minha parte como arrimo de família. É assim que Deus faz. Deus não chama desocupados, Ele chama aqueles que estão ocupados. Mateus era cobrador de impostos, João era pescador, Pedro era pescador, homens que estavam lá, era dali que eles tiravam o ganha-pão de cada dia. Mas quando Deus chama, Ele se responsabiliza, Ele sabe como agir, como trabalhar. Então, nesse versículo 10, eu quero que isso fique bem claro: é Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem separa, é Deus quem vocaciona. Qualquer aventureiro vai quebrar a cara, mas vai dar tudo errado, Deus orienta, Ele mostra, Ele dá discernimento, Ele esclarece, Ele ilumina, mas às vezes não se dá muita importância, e é por isso que muitas vezes acontece coisas que poderiam ser evitadas. No versículo 11, para a gente concluir, Paulo diz aqui no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Na linguagem de hoje, que eu gosto muito de examinar quando estou preparando estudos como esse, não quer que seja diferente ou seja substituto, é que a linguagem de hoje é uma linguagem assim mais rasteira, para aqueles que às vezes encontram dificuldade de interpretar um texto como esse. Na linguagem de hoje diz assim: porque ninguém, pois, coloca qualquer outro alicerce verdadeiro além dos que já possuímos Jesus Cristo verdadeiro. A igreja de Corinto, meus irmãos, foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Está lá no capítulo de Atos 18, de 1 a 18. Quando ele chegou lá, passado algum tempo depois, no mesmo capítulo, versos 24, estendendo-se até o capítulo 19, versículo 1, chegou Apolo. Apolo era um homem extremamente conhecedor das Escrituras do Velho Testamento, porém não tinha ainda tanta profundidade quanto Paulo passou a ter depois da sua conversão, e ambos passaram a trabalhar em conjunto. Inclusive Paulo fazia tendas para seu sustento, para se manter, para não pesar a igreja. Vocês vejam que visão Paulo tinha, né?
E ambos passaram então a construir, eu queria usar essa expressão, passaram a construir esse edifício que ele usa como metáfora comparada à sua igreja. Então eles dois trabalharam juntos em harmonia para que a igreja pudesse fluir, pudesse crescer. No versículo, portanto, 6, antes que pastor Júnior estudou a semana retrasada, pastor Júnior foi quem comentou isso aqui, o versículo 6 estava dentro do texto que ele estudou semana passada. Ele mostrou que ambos tiveram seu papel na edificação daquela igreja. É por isso que você vai encontrar Paulo dizendo no versículo 6, que foi estudado já pelo pastor Antônio Júnior: eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Apolo, eu falei, Apolo regou. Eu vou repetir o texto aqui. Então, obrigado, irmã. Eu plantei e Apolo regou. Eu disse o quê? Assim, Paulo foi quem plantou, ele foi o plantador dessa igreja, e Apolo, obrigado, irmã, regou. Vocês vejam aqui dois verbos importantíssimos, cada um dentro da sua esfera. Por exemplo, meus irmãos, no ministério da igreja, eu não posso entrar na esfera de um outro, de um outro que tenha uma chamada específica. Por exemplo, jamais eu vou me comportar como se eu fosse um missionário, porque eu não sou missionário, aquele que realiza missões, jamais. Eu tenho que respeitar aquele que é mestre. Eu não vou me comparar a um mestre como pastor, embora que todo líder na igreja exerce o diaconato. O pastor é um diácono, o presbítero é um diácono, o diácono ele exerce o diaconato também. Porque o que é o diácono? É servente, está ali para servir. Está ali para servir. No contexto geral, todos nós estamos aqui para servir ao rebanho ou à comunidade. E nesse versículo 11, Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, cada um veja como está edificando. É isso que ele diz no versículo 6: ninguém pode lançar outro fundamento que não seja o Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, nós estamos vivendo numa época que existe aqueles que defendem Jesus mais alguma coisa, Jesus mais alguém, Jesus, mas você precisa fazer algo além de Jesus, você tem que fazer alguma coisa. Vamos ver isso aqui. São chavões. Por exemplo, muitos católicos defendem essa frase, que inclusive está em para-brisa de automóveis. Muitas vezes a gente encontra aí: tudo com Jesus, nada sem Maria. Quem já viu essa frase? Tudo com Jesus, nada sem Maria. Esse chavão. Jesus, mas você tem que guardar o sábado. Jesus mais o Shabat. Quer dizer, Jesus é apenas citado, mas tem que ter alguma coisa que depende para você sentir-se abençoado ou salvo por Deus. Um outro chavão: o Evangelho segundo Allan Kardec. Já ouviram? Como se o Evangelho dos apóstolos, o Evangelho que está escrito por Jesus, precisa de ter um senhor chamado Allan Kardec. Esse é outro chavão. Outro chavão: Jesus, mas fora da caridade não há salvação. Que aliás era um slogan que tinha aqui no Acombi quando eu cheguei em Campina Grande em 1975, dos borboletas azuis. Tinha uma Kombi como a nossa da igreja, escrito de lado, na lateral, de um lado e do outro: fora da caridade não há salvação. Isso é um chavão. Jesus, mas fora da caridade, quer dizer, a prática das boas obras. Eu preciso de praticar as boas obras para ser salvo. Irmãos, preste atenção. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, mas por estarmos salvos. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
E no versículo 9 ou 10, salvo engano, ele diz: as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então não vou praticar boa obra para depender de alguma coisa, mas porque já tenho a condição, a capacidade dada por Deus de andar na prática das boas obras, as quais é como se fosse uma estrada. Deus pavimentou para que nós apenas andássemos por ela. Por exemplo, se eu pegar o meu automóvel agora e for a capital João Pessoa, do estado da Paraíba, eu não vou pavimentar a estrada já está preparada, toda sinalizada, sim ou não? Eu não vou preparar a estrada já está preparada. Assim são as boas obras. Deus preparou-as de antemão para que nós andássemos por ela. Se alguém vai a um hospital fazer uma visita, se alguém vai a um presídio fazer uma visita, se alguém vai ao centro de recuperação evangelizar, não pense que você, porque é melhor do que ninguém, você está fazendo alguma coisa para se destacar. Não, você vai fazer porque Deus colocou no seu coração essas práticas das boas obras. Você não tem que fazer, vai apenas praticá-las, exercitá-las. Então, outro chavão: confissão positiva. Jesus mais confissão positiva. Está decretado. Eu ordeno. Está determinado. Meus irmãos, quem somos nós para darmos ordens a Deus? E é isso que a gente está vendo hoje em nossos dias. E eu diria, finalmente, o evangelho sem graça. Porque o evangelho é graça de Deus. E o que é evangelho sem graça, pastor? Esse evangelho self-service que está por aí. O evangelho, entre aspas, da oba-oba. O evangelho self-service. Eu quero ir hoje à igreja tal, porque eu vou querer que hoje Jesus fale isso no meu coração. Eu vou à igreja tal, porque tem um slogan lá: pare de sofrer. Eu vou à igreja tal, ou Y, X ou assim, lá porque eu vou receber o sal grosso, o sabonete ungido, a flor ungida. Isso aí é evangelho sem graça. É um chavão. Meus irmãos, a Bíblia refuta todas essas declarações. Veja bem, eu estou saindo aqui do texto de Paulo lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios. Estou puxando tudo isso aqui para os nossos dias, aplicando para a gente abrir os olhos e ver que hoje isso está sendo tornou uma coisa comum, uma coisa normal. A Bíblia refuta todas essas declarações. Se você ler 1 Timóteo 2,5, diz: há um só mediador entre Deus e os homens. Esse chavão de Jesus, tudo por Jesus, mas nada sem Maria, isso é um chavão. Não precisa de Maria, precisa de Jesus. Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é único. Ele deve receber a primazia em tudo. Paulo escrevendo, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É isso que a Bíblia nos diz. Então, entre o que esses chavões que estão pregando por aí e o que a Bíblia diz, vamos ficar com a palavra. Amém? Errais e não conheceis as Escrituras. Nem mesmo o apóstolo Pedro aceitou ser considerado a pedra fundamental, como interpreta a Igreja Católica. Ele fala isso no capítulo 2 Pedro, que eu já lhe citei para vocês, capítulo 2, versículo 7, a parte B. Salmo 118, versículo 22, diz exatamente isso. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de esquina, fundamento da igreja. Então ele chama a atenção para que todos os líderes daquela época até os nossos dias não aceitem essas heresias, essas filosofias, esses credos religiosos, porque somente Jesus é que tem a primazia. Romanos 12, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois seja dada a ele eternamente, amém. Concluindo, meus irmãos, tudo deve ser construído sobre Cristo, amém? Quando você pegar um envelope da igreja e colocar no gasofilácio seu dízimo, não pense que você está entregando ou fazendo um favor a Deus. Deus não precisa de ajuda. Então, se você pegar um envelope, estamos fazendo aqui uma campanha, eu vou ajudar. Meus irmãos, nós aqui já recebemos toda a assistência divina, toda a assistência paternal de Deus. Quem sou eu para ajudar a Deus? A gente vai falar sobre isso domingo. Então veja bem,
Tudo deve ser construído sobre Cristo, com amor, por amor, com gratidão, com alegria no nosso coração. Deus é quem chama os trabalhadores para a sua seara. Não há nenhum mérito por aquele ou por aqueles que trabalham no seu reino, na igreja, com base na sua graça. É porque estamos fazendo aquilo que Ele nos mostrou, nos revela. É Ele quem nos recompensa. É Ele quem nos recompensa. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o efetuar. Certo? Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o realizar ou efetuar, segundo a sua obra, a sua boa verdade, a qual é boa, perfeita e agradável, conforme Paulo diz aos Romanos capítulo 12. Marcos 10, 29 e 30, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim, ou do evangelho, que não receba no presente, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs e perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Eu posso falar com autoridade sobre isso. Se eu pudesse voltar ao início do meu ministério, eu começaria tudo de novo. Tudo de novo, como eu disse aqui no dia do nosso jubilamento. Por quê? Porque não há coisa melhor do que você servir a Deus. Não há coisa melhor do que você trabalhar no reino de Deus. Não há coisa melhor do que você se doar, se dedicar, sem nenhuma pretensão de receber alguma coisa em retribuição, por amor, simplesmente por amor. E Ele que é o patrão dos seus filhos e dos seus servos que se dedicam à sua obra, Ele vai guardar, Ele vai suprir todas as necessidades, não vai faltar nada. Eu quero terminar esse estudo lendo duas passagens que está na palavra de Deus. A primeira delas está em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versos 17 e o versículo 23. Somente encerraremos com mais um outro texto. No verso 17, Paulo diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No versículo 23, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E ainda o outro texto também, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Essa deve ser a nossa preocupação. Como é que estou procedendo diante de Deus e diante dos homens? Lá fora principalmente. Que Deus, pois, nos ajude, meus irmãos, a nós termos consciência do nosso trabalho, da obra que o Senhor nos confiou, para que nós realizássemos e pudéssemos nos achar como obreiro de quem não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no lugar onde vai ser sediado o nosso 14º Congresso Casados no Senhor, com o tema Jardim do Amor, aqui no Garden Hotel em Campina Grande, nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro deste ano. Venha fazer a sua inscrição e cuidar do seu jardim. Vem! Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden em Campina Grande, Paraíba.
presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Após você estar alimentado o coração e nutrido pela palavra que recebemos, eu acredito que poderemos começar as lides do dia a dia debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir.